é inevitável olharmos para as nossas caras. Eu tenho esse privilégio de olhar e ver todos os vossos rostos. Claro que sim, felizes, contentes, mas de certa forma também cansados, porque ainda para mais este ano, de um sábado para domingo, uma noitada como esta, com este calor, e eu que diga aqui agora, neste momento. Estou com estas vestes e sente-se que está mesmo calor aqui na nossa igreja e também aqui neste lugar à beira-mar, que não é tão habitual, principalmente nas noites de São Pedro. Mas que na verdade foi certamente uma noite calorosa, tão calorosa que até leva a refrescar demais em alguns aspectos, levou alguns a refrescarem demais esta mesma noite. E por isso alguns exageros, certamente, mas tudo dentro deste ambiente tão aguardado e tão esperado para as festas da nossa cidade e que nos fazem, de facto, colocar em prática todo este ambiente que cada vez mais se estende ao longo e ao largo, não só daqui, mas do nosso país e por aí fora. Porque, na verdade, muitas pessoas vão dizendo isso, vão falando isso ao longo do ano, vão conhecendo e descobrindo que, afinal, neste cantinho à beira-mar é belo e é bom viver e é bom estar aqui. Porque há tradições, de facto, que se mantêm e esta grande festividade popular, podemos dizer assim, das grandes festas populares, esta não fica atrás dos outros, ou das outras festas, e por isso todos são importantes, a começar pelo Santo António, passando pelo São João, mas chega-se ao São Pedro e não há como realmente terminar este belo mês dos Santos Populares com esta grandiosa festa, com esta grandiosa celebração da nossa vida. E digo isto porque, na verdade, podemos estar aqui um pouco cansados, mas costuma-se dizer quem corre por gosto, e neste caso quem dança por gosto, ou até quem caminhou por gosto, não cansa. E por isso eis-nos aqui, e espero que não muito cansados, mas sim também dispostos a descontrairmos neste ambiente que nos une, não só nos reúne, mas que também nos une, que é este ambiente da nossa fé. E se não fosse esta fé, de facto, que é visível, concretamente nas marcas que cada um deixa ficar nos tronos, nas rusgas, em todos esses depois ambientes das nossas casas, nós vamos pela rua e eis que São Pedro ali está. De facto, há alguém que nos une e, neste sentido, nos faz capazes de muito mais do que aquilo que nós às vezes podemos imaginar. Mas, se aqui nos encontramos também nesta hora de celebração, é porque esse alguém confiou, acreditou e deixou-se guiar por esse alguém maior, Jesus Cristo, que o chamou a esta vida, a esta missão e que o desafiou a deixar aquilo que ele melhor sabia fazer, que era pescar, estar à beira-mar, consertando as redes, preparando-se para uma nova faina no mar, e eis que Jesus o chama e o desafia. Anda, vem e segue-me. A liturgia de hoje começa por aqui. Nós começamos com um canto, de entrada, nós celebramos os ritos iniciais, mas há uma oração chamada oração da coleta, que começou precisamente por aqui. Senhor, nosso Deus, que nos encheis de santa alegria. Não é uma alegria qualquer, evidentemente que toda esta alegria do nosso convívio, da nossa confraternização é fundamental, mas há aqui uma alegria maior, uma santa alegria, e que só é possível quem a experimenta na proximidade de quem de facto, tal como nós escutamos nas leituras, a começar pela primeira leitura, de quem de facto nos liberta das nossas ansiedades, dos nossos medos, das nossas preocupações, que são muitas, que são imensas, e cada um de nós, cada vez mais, fica nesta expectativa, o que virá aí, o que se seguirá após todos estes acontecimentos
que vão mexendo até com as nossas vidas. Ao longe, vemos e sentimos que afinal tudo está tão perto e que só mesmo nós é que podemos fazer a diferença. Alguém dizia que já não são os grandes e os poderosos da terra que conseguem construir a paz. E esses não podem, porque esses estão em guerra. E só eles, em guerra, tudo destroem e tudo tornam, de facto, difícil para a humanidade. Mas a verdadeira humanidade está no coração de cada um de nós, na vida de cada um de nós. E se de facto precisamos desta certeza de paz, de podermos de facto confiar que em nós há algo mais a construir e a ser e a realizar, somos nós aqui felizarmos, porque nos reunimos na escuta desta mesma palavra e na fonte desta mesma força que nos leva a essa paz. E por isso, o salmo que hoje rezamos, cantando, o Senhor nos libertou de toda a ansiedade, ele terminava desta forma, tal como em São Pedro foi visível essa presença, essa força do Senhor. O anjo do Senhor protege os que o temem, defende-os dos perigos. Saboreai e vede como o Senhor é bom, feliz o homem que nele se refugia. Eu diria que isso se aplica e pode aplicar plenamente a nós aqui presentes. Aproveitemos esta oportunidade porque viemos ao encontro do Senhor saborear e ver como Ele é bom. E porque, na verdade, estamos dispostos a deixar-nos refugiar nele. Foi assim que Pedro fez, no meio das suas dificuldades, no meio das suas ansiedades, e ele, que era todo atrevido, mas ao mesmo tempo percebia que nesse atrevimento nem tudo ele era capaz de ser e de realizar se não fosse a palavra e o conselho do seu mestre e amigo Jesus, pois ele deixou-se precisamente tocar por esta serenidade que vem de Deus para depois poder realizar e cumprir essa missão que o Senhor lhe confiou. Assim como também o apóstolo Paulo, que hoje é o dia de o celebrarmos. São os fundamentos, escutamos na introdução desta celebração, escutamos também a introdução à liturgia da palavra, são eles os alicerces e os fundamentos desta igreja que somos nós. E se estamos aqui, devemos muito a estes audazes homens e mulheres daquele tempo que tiveram a coragem de, depois de confiados em Jesus Cristo, seguirem esse caminho. Por isso é que o Evangelho de hoje continua a ser fundamental. Aliás, coincide, embora sendo outro evangelista, coincide com o Evangelho de há um domingo atrás, há 8 dias, com a pergunta que Jesus dirige a todos: e vós quem dizeis que eu sou? Se de facto há respostas gerais em que não há uma certeza, há ali algo, pode ser João Batista, pode ser Elias, pode ser um dos profetas antigos que ressuscitou. Há aqui alguém que de um momento para o outro parece que sim, tem a resposta certa. É Pedro. Tu és o Messias, o Filho de Deus vivo. A partir daqui é importante que nós entendamos uma coisa fundamental. Há coisas que nós dizemos e fazemos na nossa vida que não dependem apenas e só das nossas capacidades, ou da nossa inteligência, ou das nossas habilidades, seja o que for. A partir daqui, há coisas que nós percebemos que dependem daquele que nos dá essas capacidades e daquele que nos orienta e nos ilumina em pôr em prática essas mesmas capacidades. Se Pedro diz e dá a resposta certa, Jesus a seguir fala ter essa consciência da sua resposta. Feliz de ti, Simão, filho de Jonas, porque não foram a carne e o sangue que te revelaram, mas sim meu Pai que está nos céus. Este ponto é fundamental. E por isso nós vimos à casa de Deus, ao longo de todos os domingos, ao longo de todo o ano, e nestes momentos fortes,
não queremos deixar de fazer sobre a égide daqueles que nos patrocinam, podemos dizer assim, ou daquele que, neste caso, nos faz chegar todas estas intercessões até Deus, São Pedro. Se vimos aqui, é porque, na verdade, também reconhecemos que só em Deus é que podemos continuar o caminho de toda a nossa ação e missão no mundo. E por isso é que, depois de Jesus dizer isto a Pedro e despertá-lo no meio desta sua ideia genial, desta sua suposta inteligência e capacidade de dar esta resposta a Jesus, Jesus, tendo dado a conhecer que foi revelado pelo Pai, a seguir é que o confirma na missão que ele tem para realizar. Pois bem, tu és Pedro, sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Isso no princípio eu dizia que nos reunimos aqui, e que na verdade já não são os poderosos que conseguem ou poderão conseguir construir a paz, mas sim cada um de nós. Lembramos que em cada um de nós também o Senhor nos diz: àqueles que acreditam nele, àqueles que estão prontos a lutar pelos valores do Evangelho e da vida, é o Senhor que também nos garante aquilo que garantiu a Pedro. E o Papa Leão XIV, o novo Papa, logo no primeiro dia em que lhe é dada esta oportunidade de falar ao mundo, das várias e poucas palavras que ele disse, lembrou estas palavras que o Senhor disse a Pedro: as portas do inferno, do mal, não prevalecerão contra ela, contra esta igreja que o Senhor edificou e que somos cada um de nós que estamos aqui presentes. Por isso confiemos. A nossa fé não é apenas uma prática rotineira e comum, habitual, e porque tem que ser, e porque vamos cumprir o preceito, e porque mais um ano estamos felizes por podermos estar aqui. A nossa fé é muito mais do que isso. A nossa fé é um dom de Deus para que nós coloquemos em prática aquilo que depois, durante o ano, vai sendo realizado na ação e na missão de cada um de nós, juntos, uns com os outros. E, por fim, a certeza de que, na verdade, tudo é possível sob a proteção de São Pedro. Já que é a chave do reino dos céus, tudo o que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo o que desligares na terra será desligado nos céus. Que São Pedro ligue a nossa vida ao céu. E para ligar ao céu, apenas e só a vida é que conta. Porque aquilo que é morte fica por aqui. Se na verdade também Jesus confere a Pedro: tudo o que desligares na terra será desligado no céu, que nós sejamos dispostos a deixar por terra aquilo que não nos faz chegar ao céu. Os nossos pecados, digamos mesmo assim. As nossas maldadezinhas. Aquilo que no nosso coração deixamos que se cozinhe tantas vezes e que depois, por gestos, por palavras, por pensamentos até, acabamos por fazer ao contrário daquela paz que é dom e que temos capacidade de cada um de nós construir a partir de cada um de nós. A partir de cada um de nós. Mais uma vez, e não voltarei a repetir nesta mesma expressão, não são os poderosos que conseguem fazer a paz. Somos nós, cada um de nós, que tem esta semente divina no coração e que aqui aceitamos também deixar morrer o que em nós não é bom, para que depois se ligue ao céu e por isso se ligue a todos nós aquilo que de bom temos para ser e para praticar. E aqui o estamos a fazer, já o fizemos, e por isso vamos continuar a realizá-lo. Este dia é um dia mais sereno pelas circunstâncias a que se prestam, ou seja, por esta celebração, pela nossa procissão da tarde, que muito nos orgulhamos de a realizar e de a fazer dentro deste panorama das nossas procissões, grandes procissões da nossa cidade da Póvoa de Varzim. Vamos por isso manifestar a nossa fé e façamos-lo com toda a alegria. Neste caso, que seja verdadeiramente uma santa alegria.